Olha o pão da casa. Hoje nós estamos lendo Esdras, capítulos 2, 3 e 4. E o povo de Israel é enviado por Ciro da Babilônia para Jerusalém. E eles começam a construção da casa de Deus. E é interessante você perceber que em todo aquele objetivo da construção ou do envio do povo de Deus à região de Israel, o ponto central era a edificação do templo, que representa a casa de Deus, que hoje, na nova aliança, somos eu e você, a igreja. É ela que é a casa de Deus. Mas por onde eles começam a construção? Depois daquilo tudo está destruído. Só há ruínas no lugar. Então, por onde começa uma construção? Alguém poderia dizer. Uma construção começa pelo seu fundamento, ou pelas suas fundações. É verdade. Então, toda construção vai começar pelo seu fundamento. Mas o fundamento de uma obra espiritual é mais do que os fundamentos de uma construção física. Então, por onde é que os israelitas começam? Eles começam edificando um altar. Então, a construção de Deus exige que a primeira coisa que seja edificada é um altar. E o altar fala de um relacionamento com Ele. Você pode lembrar o homem que é chamado de pai da fé, Abraão. E ele, na história dele, nós enxergamos, percebemos ele edificando muitos altares ao Senhor. Em cada um daqueles altares, Deus se revelava para ele com um nome, com um aspecto. Porque Deus, nosso Deus, é um Deus muito grande. Então, assim, por onde eu começo uma edificação espiritual? A edificação com Deus é por um altar. E esse altar aponta para um relacionamento com Deus e aponta para a obra de Cristo. Porque quando nós falamos de um altar, as pessoas que são cristãs e evangélicos hoje, elas pensam logo naquela plataforma aonde o pregador, ou o pastor, ou o presbítero, ele se coloca ali com a palavra para ministrar. E muitos chamam aquela plataforma de altar, mas esse não é o altar que é referido ali na carta de Esdras. O altar é o altar do sacrifício. Era a estrutura que ficava no pátio externo da casa de Deus. E aonde os animais, ou a oferta, era colocada, oferecida. E o que é que isso quer dizer? Que não há relacionamento com Deus sem derramamento de sangue. E isso é para todos. E você vai enxergar isso de Gênesis. Por quê? Porque o homem cai e através da sua queda ele trouxe a morte para o mundo. E só a morte do Cordeiro, a morte de Cristo, pode nos reconduzir a esse relacionamento com Deus. Por isso eu não posso, ou ninguém pode, e nem os israelitas, começar aquela construção por outro lugar. Quer dizer, eles não começaram a construção pelos muros, eles não começaram a construção pelos fundamentos, pelas fundações, eles começaram a construção pelo altar. E assim, o que é que isso nos traz hoje? O nosso relacionamento ele é baseado nesse altar, onde Cristo ele foi entregue. E que hoje nós podemos crer através de Cristo Jesus. E quando cremos na obra dele, na obra do Calvário, que ele se entregou por nós, para morrer no nosso lugar e nos trazer nova vida, aí sim nós podemos ter de fato um relacionamento verdadeiro com Deus. Quer dizer, o altar está no centro dessa construção. E nós estamos iniciando um ano novo. E é importante que a primeira coisa que seja observada e para onde nós devemos olhar é para o que Cristo fez. A palavra de Deus vai dizer lá em Atos, também no capítulo 4, que não há nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que eles sejam salvos. Isso é o ponto de partida, é o altar do sacrifício, onde Jesus fez a sua entrega. Tudo aquilo é símbolo do que nós vivemos hoje no cristianismo. Assim, a nossa fé, ela se inicia, nosso relacionamento se inicia baseado na obra da cruz, na obra do Calvário, onde Jesus entregou a sua vida. Ali começa a nossa construção. Sem essa fé, não há início da construção espiritual com Deus e de um relacionamento verdadeiro com o Senhor. Todos os outros caminhos são caminhos dos homens, mas Jesus disse a respeito de si mesmo. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai até o Pai, não vai até Deus, a não ser por mim. Então o altar, a obra de Cristo, é o ponto de partida. Depois disso, depois que os israelitas edificaram o altar, promoveram os sacrifícios, adoraram o Senhor, aí sim eles estavam dizendo, nosso relacionamento está sendo reiniciado. E eles edificaram a casa de Deus, começando pelas fundações.
Amém, meu amado? Então, novo ano requer que você olhe para o seu coração e que esse coração esteja no altar, com a fé no altar do sacrifício do Senhor. Amém? Você recebe essa palavra? Você foi edificado? Então, te convido, nos segue aqui no canal e vai além, compartilhe essa palavra se edificou você para mais pessoas, em nome de Jesus.